Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Bom dia, meu irmão, que a graça e a paz do Senhor possa alcançar a você, a sua casa, nessa manhã, e em que dia você estiver com a gente assistindo esse culto. Eu quero pedir a Deus que possa nos abençoar nessa manhã, que Ele possa derramar sobre nós um pouco mais da graça, um pouco mais da revelação dEle, um pouco mais do amor dEle. Ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos porque o Senhor tem falado conosco. E nessa manhã nós nos entregamos diante do Senhor, levando nossa mente cativa à Tua presença, e pedimos que o Senhor fale conosco, fale através da palavra, fale através da mensagem, que saiamos daqui deste momento de culto, cheio da Tua presença, cheio de vontade, de força para fazer a diferença neste mundo. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa derramar sobre a vida do meu irmão e da casa dele, cada dia mais da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Tem alguns textos que fazem parte da nossa história, né? E eu lembro, algum tempo atrás, que a gente do Ministério de Música, que todos os lugares, todos os retiros de música que a gente ia, eu ouvia o mesmo texto.
E olha só, hoje eu quero compartilhar esse texto com vocês. Então você pode abrir sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 4, e a gente vai conhecer um pouquinho da história de uma mulher em que Jesus esteve com ela, em que Jesus conversou com ela. E hoje eu te convido a olhar nesse texto comigo como Jesus olhava. Será que Jesus olhava do mesmo jeito que nós olhamos? Será que ele olha da mesma forma que eu e você olhamos? Será que os discípulos conseguiam entender como Jesus olhava? E hoje, nesse texto, eu quero conversar com você sobre isso. Como é que Jesus olhava para as pessoas? Como é que Jesus olhava para as situações? E quem sabe, né? Eu quero te convidar a aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, o Evangelho de João, no capítulo 4, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar comigo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher.
Se você prestar um pouco atenção em algumas histórias bíblicas, você vai ver que o tempo todo Deus está à procura do homem. Não é o homem procurando Deus, é Deus procurando o homem. É Deus indo ao encontro do homem. É Deus procurando a humanidade. A gente vê lá no Éden que todos os dias Deus ia ao encontro do homem. E mesmo depois do pecado, Deus foi ao encontro do homem. A gente vê que Abraão estava lá na sua terra e Deus foi ao encontro de Abraão e falou: vem, Abraão, que eu vou te fazer uma grande nação e todas as nações da terra serão abençoadas por você. A gente vê Moisés no Egito, Deus indo ao encontro dele para libertar o seu povo. E aqui, principalmente em Jesus, Deus, ele se encarnou, se fez carne, se fez homem e veio à terra para que eu e você pudéssemos ser encontrados por Deus. E aqui nesse texto, mais uma vez, olha só, Jesus, ele estava de caminho da Judéia para a Galileia. Era saindo do sul, indo para o norte, mais ou menos 130 quilômetros. E vamos pensar que são pequenos estados, né? Eu tinha a Judéia, onde tinha Jerusalém, eu tinha a Galileia, onde Jesus viveu, Cafarnaum, à beira do lago, ali de Genezaré, né, do mar da Galileia. E entre esses dois lugares tinha um povo, uma região que a gente chama de Samaria, que é onde Jesus passa. Só que essa região de Samaria e esse povo dos samaritanos, eles eram brigados com os judeus. Os judeus, na verdade, odiavam esse povo. Os judeus achavam que esse povo era um povo pagão, era um povo sujo, era um povo que não amava a Deus. E todas as vezes que a maioria dos judeus eles saíam da Judéia para viajar para a Galileia, eles não passavam pela Samaria, eles davam a volta pelo caminho, subiam ali pelo Rio Jordão para não passar naquele povo que era um povo odiado. Lá na época de Davi, era o mesmo povo. E aí veio Salomão e o filho de Salomão, já na época do filho de Salomão, as duas nações se separaram, criando a nação do norte, que era Israel, e a nação do sul, que é Judá. E essa nação do norte, ela, como separou de Judá, eles não mais adoravam em Jerusalém, eles criaram um lugar de adoração. Só vieram reis ruins nessa nação. Quando essa nação foi para o exílio, eles voltaram e se casaram com outros povos. Então acaba que o povo de Judá, que aqui é a Judéia, são judeus, eles começaram a odiar, não gostavam daquele povo. Por isso eles não passavam ali. Só que a gente percebe nesse texto que Jesus, ele resolveu, era necessário passar por Samaria. Vindo e olhando de fora, olhando com os nossos olhos, me parece que era a pessoa errada, no lugar errado, conversando com a pessoa errada. Ele vai para esse lugar e ele conversa com essa mulher. O homem errado, no lugar errado, com a pessoa errada. Mas a gente percebe no texto que esse é o olhar humano. E é desse olhar de Deus que eu quero conversar com você nessa noite. Para Jesus, ele estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Philip Yancey diz que devemos olhar a vida com os óculos que é Deus. Ele fala assim, olha, Deus é o óculos que olhamos a vida. E é a respeito desse prisma, a respeito desse óculos, que nessa manhã eu quero aprender e quero compartilhar com vocês, para que a gente aprenda um pouco mais a olhar o nosso próximo, olhar as pessoas, olhar as situações, olhar o nosso dia a dia com o óculos de Deus. Pega esse óculos, ponha nos seus olhos e comece a olhar com os olhos de Deus. Em primeiro lugar, eu vejo nesse texto que Jesus olha com olhos de compaixão ao lidar com pessoas, mesmo sendo elas quem são, mesmo pecadoras como ela. Eu vejo aquela mulher vindo, Jesus se senta, na beira daquele lugar. Aquele lugar realmente não era um lugar
para homem ficar, porque o poço era o lugar onde as mulheres iam, e além dela ser samaritana, ela era mulher, os homens não conversavam com mulheres. Uma das orações dos judeus era obrigado Deus por não ser mulher, obrigado Deus por não ser gentil, ou seja, samaritano. Eles agradeciam a Deus por isso, e eles não conversavam com as mulheres. Mas Jesus estava naquele lugar que aparentemente era errado, e a gente viu no texto que quando os discípulos chegam, eles ficam impressionados de Jesus estar conversando com uma mulher. O olhar deles não é o óculos de Deus. Mas Jesus estava ali, aquela mulher vem e Jesus ele conversa com ela. E Jesus ele conversa a linguagem dela. Ele pede para ela água, porque ela vinha com um jarro, com um cântaro para buscar a água, e Jesus puxa a conversa no assunto que ela sabe conversar. Jesus ele não cria barreiras, Jesus ele não coloca os seus preconceitos, na verdade ele não tinha. Jesus ele não julga aquela mulher por ser quem ela era. Ela inclusive está indo no lugar errado, no horário errado, porque as mulheres iam de manhã e à tarde, ela ia no horário do meio-dia, e a gente percebe que ela estava querendo se esconder das outras mulheres, pela situação de vida dela. E ali Jesus conversa com ela, e conversa do jeito que ela entende. Eu vejo Jesus conversando com as pessoas, eu acho isso incrível. Quando ele vai conversar com Pedro, Tiago e João, ele fala de pescaria, de pescadores de homem. Eu quero que você vá ser pescador de homem, porque eles eram pescadores. Jesus conversa com Zaqueu do jeito de Zaqueu, Jesus conversa com Mateus do jeito de Mateus, e Jesus conversa com essa mulher do jeito que ela entenda. Jesus sempre vai conversar do seu jeito. Ele vai falar do jeito que você entende. Por isso é que a gente sente no nosso coração algumas coisas, algumas direções, de acordo com a nossa vida. É Jesus falando com você. Jesus busca aquela mulher, ele cria uma ponte para aquela pessoa chegar a Deus. Tem um filme antigo, inclusive o protagonista faleceu esses dias para trás, em que ele fala que em épocas de muros, em épocas de construção de muros, nós precisamos construir pontes. E Jesus é o exemplo perfeito disso. Ele poderia ter construído um muro do preconceito, ele poderia ter construído um muro da sociedade, da cultura daquela época, de que o homem não conversava com as mulheres, mas pelo contrário, ele construiu pontes. Há uma separação entre Deus e o homem, e esse abismo de separação se chama pecado. E Jesus ele construiu, ele veio ao mundo para construir essa ponte. Ele veio ao mundo para reconciliar eu e você, meus irmãos, com Deus. Ele cria essa ponte. Ele é o caminho, o vivo e novo caminho que nos leva a Deus. Então, em primeiro lugar, eu vejo um Deus, Jesus, que nos ensina a olhar com olhos de compaixão, de construção de pontes, de facilitar o chegar a Deus, de não olhar com preconceitos, de não construir barreiras, de olhar mais para a pessoa do que olhar pela cultura de onde você vive. Jesus, ele olhou com compaixão, ele aproximou e conversou com aquela pessoa. Mas em segundo lugar, eu vejo também que Jesus, além de olhar com olhos de compaixão, Jesus também tem um filtro no olhar que é ele rapidamente, ele usa de misericórdia para com aquela pessoa. Ele não só olha com compaixão, mas ele rapidamente, ele demonstra misericórdia para com as pessoas. Então quando aquela mulher chega, ele pede água, e aquela mulher fala, olha, mas peraí, a nossa cultura não permite que eu converse com você, ou você converse comigo. Por que você está conversando? Aí Jesus fala, se você me pedisse, eu quero água, mas se você me pedisse, eu daria a água viva. Versículo 10. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom, a generosidade de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Rapidamente Deus demonstra misericórdia. Eu vejo um Jesus que, além de não tratar com preconceito e não julgar, eu vejo um Jesus que está pronto para dar.
Ele está pronto para oferecer. Jesus, ele demonstra e ele entrega para aquela mulher aquilo que sara a vida. Né? Os nossos óculos humanos, a gente vê o mundo natural. Aquela mulher falou assim, olha, você não tem jarro, você não tem corda, você não tem como tirar água, como que você vai fazer isso? E aí Jesus está falando para ela de coisas do alto, de coisas superiores, falando, olha, se você me pedisse, eu daria água da vida. Eu estou pronto para te dar. Riley fala no seu livro que o Senhor Jesus está sempre mais disposto a nos ouvir do que nós a orar. E ele continua. E sempre mais pronto a conceder-nos seu favor do que nós a pedir-lhe. Continuamente estende suas mãos ao desobediente e rebelde. Está pronto para conceder misericórdia e graça ao pior e mais indigno dos homens. Basta tão somente chamar por ele. Jamais deixará de cumprir a sua promessa, que bem conhecemos. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. E ele fala, no último dia, os homens perdidos descobrirão que nada tiveram, porque nada pediram. Jesus está pronto para te dar. Ele fala aqui, olha, se você me pedisse, eu ia te dar uma coisa que ia suprir a sua vida. Se você me pedir, eu estou pronto para te dar. Meu irmão, os olhos de Jesus é o que você precisa, eu estou pronto para te dar. O que você tem necessidade, eu tenho algo muito maior do que essa coisa terrena. Eu tenho vida, vida eterna. Eu tenho paz que o mundo não conhece. Eu tenho a felicidade que está além das situações. Eu tenho algo que vai entrar e suprir a tua necessidade. Jesus está pronto, o olhar dele, a visão de Deus, a visão de Jesus, o óculos de Deus é pronto para dar, independente de que pessoa ela é. Mas eu também aprendo que o óculos de Deus, o óculos de Jesus, ele está voltado para as coisas do alto. E ele está voltado para mostrar para o ser humano que as coisas eternas, as coisas que permanecem, elas são melhores, muito melhores, se comparada às coisas do mundo. Ele oferece água da vida para ela. Ele oferece algo que não acaba, né? Essa água da vida é como se fosse um ribeirão, como se fosse um rio que não acaba. A gente conhece córregos e rios que de repente chega uma época e ele diminui, ele seca. Essa época da nossa cidade, inclusive, tem isso. Tem dia que não tem água nas nossas casas. Mas Jesus está falando aqui, olha, eu tenho algo que nunca vai acabar. Eu tenho algo para você que está muito além da sua necessidade física. Quantas pessoas estão presas? Quantas pessoas estão com grilhões e prisões às coisas do mundo e às coisas do coração do mundo? Milhares de pessoas possuem todas essas coisas passageiras, mas mesmo assim se encontram cansadas e insatisfeitas. Eu tenho um carro, mas eu quero um melhor. Eu tenho uma casa, mas eu quero um melhor. Eu tenho um casamento, mas eu quero outro que para ele acha que vai ser melhor. Eu tenho isso, eu quero mais. Né? A gente estuda isso do marketing. Né? O ser humano ele tem necessidades ilimitadas, ele é insaciável. Só que Dostoiévski fala justamente isso. Olha, o ser humano ele tem um buraco, o ser humano ele tem um vazio do tamanho de Deus. Enquanto eu não tenho essa água da vida, enquanto eu não tenho a presença desse Deus na minha vida, eu vou continuar dando atenção para as coisas do mundo. E aquela mulher, ela estava justamente isso. Olha, então me dá essa água que eu não quero voltar mais aqui. Aí eu não preciso beber mais. O olhar, esse óculos do homem é diferente do óculos de Deus. O óculos do homem está ligado às coisas naturais. E Deus está falando, olha, eu quero saciar aquilo que está dentro de você. O meu olhar é para saciar
a sua vida por completo, é lá dentro. É quando você está sozinho na sua casa, é quando as dúvidas vêm, é quando você não tem ninguém para conversar. É nessa hora que você vai sentir que você tem alguém, que está com você e que te sacia de toda a sua necessidade. Então, esse olhar é o olhar para o alto. Jesus sempre está levando a pessoa a olhar para as coisas eternas, as coisas que realmente valem a pena, as coisas que Ele nos dá. No mundo, não se pode encontrar satisfação no coração, a não ser através da fé em Jesus Cristo. Eu não sei se você já viveu isso, não sei se você conhece alguém que vive isso, mas essa pessoa só estará ou só será saciada quando ela encontrar a Cristo, que dá, que oferece a água da vida, que é aquilo que vai suprir a necessidade do meu coração e da minha vida. Mas também eu vejo que Jesus também tem um olhar de levar essa pessoa a pedir perdão ao pecado. Até esse momento, a conversa da mulher samaritana era uma conversa simples, ela estava tranquila, conversando sobre coisas de água, água da vida, água que tem que buscar, até que Jesus fala para ela o seguinte: então traz o seu marido. Nessa hora, Jesus mostra para ela que ela é pecadora. Jesus mostra para ela que ela está num local sem Deus. Jesus mostra para ela que ela precisa e tem necessidade de Deus. E a gente percebe que Jesus, que levar as pessoas a essa condição, esse olhar, esse filtro, esse óculos de Deus, é a principal função do Evangelho. Sabe por quê? Porque se a pessoa não reconhece o seu pecado, ela não dá atenção a Deus. Se ela não reconhece como pecadora, ela acha que ela não precisa de um Cristo, de um Jesus. Mas esse olhar de Jesus, ele mostrou para aquela pessoa quem ela era. E se você prestar atenção, depois do momento que ela percebe que ela é pecadora, ela muda toda a conversa dela. Ela começa a falar de coisas espirituais ou de coisas do céu, porque ela reconhece que ela é pecadora. Homem algum pode entender a beleza que há em Cristo, como o Salvador que Ele é, a menos que se enxergue a si mesmo como um pecador perdido e corrompido. Jesus também mostra para ela que ela é pecadora e que Ele tem algo para dar, mas ela precisa querer, precisa reconhecer quem ela é e aonde ela está. Mas também eu vejo um Jesus que mostra que o seu óculos, a sua visão, o seu prisma, o prisma de Deus, de Jesus, não é o exterior, não é o que acontece do lado de fora, mas é o que acontece do lado de dentro. O prisma e o óculos nosso, do ser humano, a gente olha muito pelo lado de fora. A gente olha muito do que acontece do lado de fora e menos para o que acontece do lado de Deus, do lado do interior. Eu lembro de Samuel, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 7, Deus fala a seguinte frase para Samuel: olha, o Senhor olha o coração. E o que estava acontecendo ali? Deus tinha falado para Samuel que ele ia ungir um novo rei e que ele tinha ir para Belém. Ele chegou em Belém, chegou na casa, e aí ele pediu para vir, os filhos, e ali vinha um filho mais velho, forte, grande, poderoso externamente. E aí na mente Samuel falou: é esse que é o rei, é esse que é a pessoa mais forte, é esse quem vai levar Israel à vitória. Mas aí Deus fala com Samuel: olha, o Senhor olha o coração. Passam 7 filhos, acaba, e ele fala: olha, tem mais algum? Aí falou: tem um que está lá no campo, pastor de ovelhas, menino. Inclusive nem está aqui porque não vale nada no que você está querendo.
E era justamente esse, depois a gente vai lendo na Bíblia, que era o homem com coração segundo o coração de Deus. Porque Deus vê o coração. E aí essa mulher chega e fala assim, olha como ela muda a conversa, depois que ela se reconhece como pecadora. Olha, a gente adora no monte, vocês adoram em Jerusalém, aonde é para adorar? E Jesus vem com uma palavra incrível. Olha, não é nem no monte, não é nem em Jerusalém. Vem a hora, mas na verdade já chegou comigo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer, meu irmão, que Deus olha o seu coração. Quer dizer, meu irmão, que não é pelo lugar ou por momento que você faz por fora. É ótimo quando a gente reúne aqui, é importante a gente reunir. Mas a adoração não acontece só nesse lugar. A adoração não acontece quando vem alguém com a voz bonita, ou vem alguém tocando guitarra maravilhosa aqui, ou bateria. A adoração é no coração que acontece. Jesus está tirando essa cultura do exterior e está trazendo para a cultura do interior. O óleo é para dentro de você. Não importa como você canta, se você canta ou não canta. Não importa aonde você está. Na verdade, eu estou inaugurando um novo lugar. Porque agora eu vou morar dentro de você, né? Porque ainda não tinha morrido. E ao morar dentro de você, não tem lugar mais. É onde você estiver. Ao morar com você, não é num horário específico, que é domingo, 7 horas, 10 horas da manhã, domingo, 7 horas da noite, na quarta-feira, nos grupos pequenos e em outras reuniões. Agora é toda hora. É na hora que você vai para o seu trabalho, é na hora que você está andando de bicicleta, é na hora que você pediu uma pizza com a sua família, é na hora que você está aguando as suas plantas, tudo ali é horário para você adorar, porque agora é no coração. Eu quero ler esse texto com você, mas numa outra versão. A Bíblia, a Mensagem, de Eugene Peterson, diz o seguinte, no versículo 21. Mulher, acredite que está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste monte nem em Jerusalém. Vocês adoram como se tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará o momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como você vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. Deus é espírito, quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha de espírito do mais íntimo do ser. Deus, seu culto deve envolver um espírito na busca da verdade, aquele que é simples e honesto. Jesus está dando um tapa na cara daquelas pessoas. Porque por fora eu posso vir a este lugar, por fora eu posso dar dinheiro aos pobres, por fora eu posso fazer o que for. Mas Paulo fala, se não tiver amor, se não tiver essa congruência do seu interior com o seu exterior, você está sendo falso com Deus e ele não aceita a adoração. Eu lembro quando Jesus fala do publicano e do fariseu, que os dois subiram para adorar, e ali o fariseu orava dizendo, graças a Deus que eu não sou como este, graças a Deus que eu dou o que eu tenho aos pobres, graças a Deus que eu dou o dízimo de tudo. E o publicano, ele batia no peito e falava assim, tem misericórdia de mim que eu sou o pecador. Tem misericórdia de mim que eu sei quem eu sou e eu preciso de Deus, da sua misericórdia. E quando os dois descem, Jesus fala, olha, só o publicano foi justificado na presença de Deus. Deus pede, é o interior, é a congruência. O lado de dentro está do mesmo jeito do lado de fora. Porque quando o lado de fora está de um jeito e dentro de outro, ele não aceita. É isso que ele está falando. Me lembra uma história que eu li no livro, né? Que durante um tempo, numa igreja na Inglaterra, o pastor percebeu que os ministros de música não estavam alinhados com a visão de adoração verdadeira.
E ele tomou uma decisão bem drástica, em que durante um tempo aquela igreja iria ter aquele momento de adoração, né? Que na verdade eu falei adorar é sempre, mas aquele momento de canções sem o ministério de música. Já imaginou como os ministérios, eu me coloco, o ministério de música ia se sentir? Eles ficaram durante um tempo cantando sem instrumento, cantando sem o ministério de música, para que a igreja, junto com o ministério, pudesse aprender e se colocar novamente no trilho do que é adoração. E aí, depois que passa esse tempo, que eles voltam, vem uma das músicas mais bonitas que eu conheço, que é aquela música A Essência da Adoração, que fala que estou voltando à essência da adoração, e a essência é Cristo, não é o cantar, não é o tocar, não é aquela música que vai envolver a pessoa e que ela chora, porque tem muito isso, mas a essência é Cristo. Cristo, olha, é o jeito de olhar de Deus, o óculos de Deus, é olhar para dentro, é o interior da pessoa, é quem ela é de verdade. E aqui ainda fala, Jesus fala aquilo que eu disse no começo, que Deus está à procura do homem, né? Tem um livro que chama Caçadores de Deus. Eu quero falar só do título, não estou falando do livro. Mas deveria ser, não é o homem que está caçando Deus, deveria ser Deus em busca do homem. Porque novamente Jesus fala, Jesus foi a mulher e Jesus fala aqui, olha, que Deus procura esses corações. Deus está te procurando, meu irmão. Deus parece que ele sai assim dos céus falando, olha, eu vou lá na casa, vou lá na Nova Vila, lá na rua tal, na quadra tal, eu vou encontrar o meu filho que me adora de coração, com sinceridade, de verdade, em espírito. É lá que eu vou encontrar. Deus está à procura sua. Novamente, essa manhã Deus está te procurando. Seja achado por Ele como alguém que adora de verdade, do interior e do exterior. E também Jesus me ensina a olhar que Ele tem uma disposição em se revelar como Salvador, como Messias. O texto me fala que Jesus fala tudo isso para a mulher, e a mulher fala para ele, olha, quando vier o Cristo, quando vier o Messias, ele vai contar isso para a gente. No versículo 26, Jesus fala, então Jesus declarou, eu sou Deus, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu acho tão interessante que em outros momentos, para os religiosos, para os reis, generais, Jesus não fala isso. Mas para o pecador, para aquele que está pedindo, Jesus ele se apresenta, Jesus ele se entrega, e Jesus ele fornece a salvação. Jesus ele dá, qualquer que tenha sido o pecado de alguém, em Cristo há esperança, há solução. Se essa pessoa tão somente ouvir a voz de Cristo e segui-lo, Jesus está pronto para recebê-lo como amigo e derramar-lhe a mais rica porção da sua misericórdia e graça. A gente vê isso com o ladrão na cruz, ele pede, hoje estará comigo no paraíso. A gente vê o carcereiro em Filipos com Paulo, a sua casa também. A gente vê com Zaqueu, a gente vê com essa mulher. Jesus está pronto para oferecer a salvação. É esse olho, é esse olhar, é esse óculos. Hoje, meu irmão, meu desejo é que eu e você possamos olhar com os olhos de Cristo. Sabe esse olhar de misericórdia? Olhar em que é rápido em conceder a graça, em que é rápido em conceder a bondade, independente de quem é aquela pessoa. Um olhar onde a gente percebe que o mais importante são as coisas eternas. Um olhar em que olha o coração e não o exterior. E um olhar onde apresentar e entregar a salvação que é Cristo está em primeiro lugar. Hoje, eu quero orar com você. Eu quero orar por você que se sente como essa mulher,
precisando de um Salvador, precisando de alguém que te entenda, de alguém que olhe o seu coração, precisando de alguém que possa suprir esse vazio que está acontecendo nesse tempo. Ele conhece você, meu irmão. Ele está buscando você. Mas eu também quero orar, e também eu quero orar com você que tem aprendido com Deus e quer ser uma pessoa melhor e tratar as outras de forma melhor, que quer olhar e quer viver como Cristo. Se nós somos pequenos cristos, cristãos, precisamos aprender a olhar como Cristo olhou. E esse é o nosso desafio. Olhar para as pessoas da forma que Ele olhou. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor alcance o meu irmão aonde ele estiver. Pai, sabe esse meu irmão que está com necessidades, que está sofrendo sozinho, que está buscando uma cura ou uma esperança e não tem encontrado. Esse meu irmão que não conhece ainda o Salvador e tem bebido água, mas todo dia tem sede e isso nunca passa. Eu te peço que o Senhor visite a vida dele, o coração dele agora, e derrame sobre ele a água da vida, e derrame sobre ele o perdão dos pecados, e derrame sobre ele, ó Pai, a graça de entrar naquele coração e fazer dele uma nova vida, um novo homem. Ó Deus, que em nome do Senhor Jesus haja salvação na vida do meu irmão nessa manhã e o dia que ele estiver ouvindo isso. Visita, Pai, inunda aquela vida e aquela família, aquela casa seja visitada pelo Senhor. E também eu peço por mim, pelo meu irmão, que todos os dias de nossas vidas a gente tire os nossos óculos de cultura, óculos de preconceito, óculos de uma vida natural, uma vida mundana e humana, e que possamos colocar em nossos olhos o óculos de Deus, em que a gente possa aprender como Deus olha para o mundo, para as situações e para a vida, que nós possamos ser rápidos em ter compaixão, que nós possamos ser rápidos em ter misericórdia, não olhar com preconceito e nem com julgamento, mas levar essa pessoa a conhecer a Deus, levar essa pessoa a entender que Deus é muito maior do que qualquer coisa neste mundo. Pai, nos ajuda a sermos como o Senhor foi. É esse o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe nessa manhã. Tenha um excelente restante de domingo e que você possa, junto com a sua família, celebrar a Deus, ter uma boa tarde. E lembre, você na sua casa, agora que você vai almoçar, é momento de adoração. Deus está contigo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.